Olá pessoal, dando seguimento às nossas aulas online de análise de circuitos, hoje falaremos sobre corrente alternada. Quais são os objetivos desta aula? Os objetivos desta aula é a gente fazer uma introdução aos métodos de geração de corrente alternada, quais são as principais características da corrente alternada e quais são as principais diferenças de corrente alternada em relação à corrente contínua que a gente havia estudado até então em análise de circuitos, tá? Bom, inicialmente eu vou colocar aqui para vocês um vídeo, eu coloquei aqui um link, tá? Vou colocar também na descrição aí do vídeo o link. Esse vídeo é um vídeo bem simples, mas bem didático, bem interessante, que mostra como que a corrente elétrica alternada é gerada e algumas características dela, tá? Então vamos iniciar o vídeo. Viagem na eletricidade. A alternada. No princípio, para ter eletricidade, certos senhores tinham inventado a pilha elétrica. Dentro de uma pilha, sob efeito da energia química, temos de um lado elétrons menos, do outro não, é o lado mais. Os elétrons se recombinam com os mais, passando no filamento de uma lâmpada, por exemplo. A corrente é contínua, porque os elétrons menos estão sempre do mesmo lado. Outros senhores tinham aperfeiçoado um outro método. Com fios bem isolados, eles faziam uma bobina e, na frente, divertiam-se em girar um ímã. O princípio é mais ou menos este. Quando o polo norte do ímã chega, os elétrons são arrancados de sua órbita e vão para o lado do ímã, ficando mais do outro lado. Temos então, como dentro de uma pilha, um mais e um menos. Evidentemente, assim que não giramos mais, nada mais acontece. É lógico num sentido. Não podemos fabricar energia, mesmo a elétrica, a partir de nada. Então, continuando a girar, é o polo sul do ímã que chega à frente da bobina e aí acontece exatamente o contrário de antes. O mais se torna menos e vice-versa. Ainda temos corrente, sim, mas na outra direção. De modo que a corrente vai alternativamente numa direção, depois na outra. É o que chamamos de corrente alternada. Mas os outros diziam: eletricidade que muda de direção assim, sem parar, não é a verdadeira eletricidade. Evidentemente, a lâmpada piscava. O ímã não girava muito rápido. Então, aproveitemos para tentar ver o que está acontecendo graças à nossa câmera especial e para fazer um pouco de teoria. Esta flecha representa a direção e a intensidade da corrente. Primeiro, a corrente é máxima em uma direção. Depois, decresce. Torna-se nula. Cresce na outra direção. Decresce de novo. Volta a mudar de direção. E por aí vai. Se a corrente volta a ser máxima em uma direção uma vez por segundo, como aqui, dizemos que a frequência da corrente é de 1 Hz. 2 vezes por segundo, 2 Hz, etc, etc. Há um outro modo mais divertido de ver as coisas. Pegue a flecha que representa a intensidade máxima, faça-a girar em um círculo imaginário que você desenha ao lado do fio. Pois bem, em qualquer momento, a intensidade real que passa dentro do fio é igual a isto. Quer dizer, a projeção ou a sombra da flecha giratória sobre o fio. Podemos até fazê-la traçar uma curva. É uma senoide. Mas voltemos aos nossos senhores. Eles aperfeiçoam o alternador. O ímã põe-se a girar mais rápido. A frequência da corrente aumenta, 4 Hz. Para 10, 12 Hz. Já quase não pisca. 50 Hz. Aí já não percebemos mais nada.
50 Hz é a frequência da corrente alternada que chega hoje na casa de vocês. A iluminação, o aquecimento funcionam bem, os motores elétricos também. E hoje, um único alternador de central pode alimentar de eletricidade mais ou menos 1 milhão de lares. A ideia desses senhores, então, não era má, pois você precisaria dizer também que a corrente alternada se transporta muito mais facilmente. Mas por que é preciso de uma tão alta tensão? Porque ela viaja em 3 fios e tem um nome de corrente alternada trifásica. Falaremos disso depois. Bom, pessoal, retornando aqui então, né, vocês puderam ver que o vídeo é bem simples, mas tem um conteúdo didático bem bacana aí, tá? Bom, inicialmente eu vou começar aqui falando sobre a corrente contínua, né? Então, a corrente contínua, né, ou a tensão contínua, o que a tensão contínua faz? Ela gera um fluxo de elétrons, né, que é a corrente contínua, em uma única direção. Então, por exemplo, neste circuito simples, eu tenho uma fonte aqui de corrente contínua e um resistor. Quando eu conecto essa fonte de corrente contínua nesse resistor, o que acontece? Surge aqui uma corrente elétrica, né, que sai, atravessa o resistor e volta para cá. Nós sabemos que, obviamente, análise de circuitos, eu já falei isso lá atrás, aqui nós estamos considerando o sentido convencional da corrente, né? A gente sabe que a corrente, na verdade, os elétrons saem do polo negativo e vai para o positivo, né? Mas aqui nós estamos considerando o sentido convencional, que sai do positivo e vai para o negativo. Bom, qual é a principal característica da tensão contínua que gera a corrente contínua? Se eu colocar em um gráfico, no eixo Y, a tensão e no eixo X, o tempo, de acordo com o que o tempo vai passando, independentemente do tempo que eu olhar a tensão, ela vai possuir o mesmo valor, tá? Ou seja, ela é contínua, né? É uma linha aqui uma linha paralela em relação ao eixo X ou ao eixo do tempo. Independentemente do instante ou independentemente do tempo, a tensão é a mesma, consequentemente a corrente é a mesma. E, obviamente, essa corrente possui um único sentido, tá? Sentido único. Bom, o que acontece? A tensão alternada, nós vimos aí no vídeo, a tensão, né, alternada gera uma corrente que muda o sentido em cada semiciclo. Então, o que acontece? Eu coloquei aqui para vocês o desenho de uma senoide, né, ao longo do tempo que a gente viu no vídeo, essa geração dessa senoide. Então, o que acontece? No instante zero aqui, a tensão é zero, tá? Com o passar do tempo, essa tensão começa a ser positiva. Consequentemente, surge uma corrente num determinado sentido aqui, né? No sentido horário, aqui nesse caso, no circuito. Essa tensão vai subindo, 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 chega num valor máximo, começa a cair. Cai, chega no zero. Quando essa tensão chega no zero, o que acontece? Nesse exato instante, ela vai mudar de sentido. Então, a tensão, quando inverte aqui a polaridade, vai produzir uma corrente em sentido oposto ao que estava, o anti-horário aqui no caso, né? Essa tensão vai gerar uma corrente que vai subindo, né? No caso aqui no semiciclo negativo, só simboliza que a corrente está no sentido anti-horário aqui no caso, né? Essa tensão vai atingir um valor máximo e vai decair novamente até atingir o zero novamente, tá? E nesse instante, óbvio que, de novo, eu vou ter uma tensão aqui que vai produzir uma corrente no sentido horário, tá? Bom, vamos falar sobre algumas características da corrente alternada aqui, tá? A primeira dela que eu vou falar é a tensão de pico. Então é o seguinte, eu tenho uma fonte de tensão alternada, né? Essa é a simbologia da fonte de tensão alternada, aplicada num resistor. Eu vou ter também uma corrente alternada nesse circuito, né? No primeiro semiciclo no sentido horário, no segundo semiciclo no sentido anti-horário. Se eu reproduzir graficamente essa tensão em um gráfico onde eu tenho a tensão aqui no eixo Y
e no eixo X o tempo, eu tenho a senoide, tá? Bom, do ponto zero aqui até o máximo, essa tensão aqui, ó, é chamada de tensão de pico, ou seja, é a tensão máxima produzida aqui pela senoide, tá? Essa tensão de pico ela é positiva e, obviamente, ela é negativa, tá? E a gente tem o termo tensão de pico a pico, que é a tensão daqui até aqui, tá? Bom, qual é a segunda característica que nós vamos ver aí? Nós vamos ver o período. O que é o período? O período, pessoal, é o tempo gasto para reproduzir um ciclo, né? Um ciclo aqui da senoide. Então, olha só, se no eixo X eu tenho tempo aqui em segundos, olha só, o período inicia-se aqui, vem e finaliza aqui. Como que eu sei que finaliza aqui? Porque aqui começa a repetir o que estava aqui, ó. Então, esse ciclo aqui, o tempo gasto em um ciclo desse é chamado de período e é representado pela letra T maiúsculo, tá? Bom, aí eu vou falar sobre frequência. O que vem a ser a frequência? A frequência, pessoal, é o inverso do período, ou seja, a frequência é definida pela letra F minúsculo e é 1 sobre o período, ou seja, 1 sobre S, ou quantos ciclos desse daqui acontecem em um segundo, tá? Inclusive, lá no vídeo, tem uma informação errada lá, né? O vídeo comenta que a tensão alternada da nossa casa é 50 Hz, tá? Não é 50 Hz, é 60 Hz aqui no Brasil, né, pessoal? Bom, então é o seguinte... F é igual a 1 sobre T, ou seja, quantos ciclos desse daqui acontecem em um segundo, tá? Vamos resolver um exemplo aqui, que é o exemplo 1. Para o sinal abaixo, determine a tensão de pico, o período T e a frequência F, tá? Lembrando que período é T maiúsculo e a frequência é F minúsculo. Então, olha só, como que eu determino a tensão de pico? A tensão de pico é a máxima tensão que a senoide atinge aqui, né? Então, aqui é 0, aqui é 5, aqui é 10. Qual é a máxima tensão aqui que a senoide está atingindo? 10 volts. Então, vou recolocar aqui, ó. Tensão de pico é igual a 10 volts, tá? Resolvi o primeiro questão aqui do exemplo, né? Vamos lá para o segundo questão, o período T. O que é o período T? É o período gasto em um ciclo. Então, ó, se o ciclo inicia-se aqui, ele finaliza aqui, ó. Aqui é o 0, né? 0 segundos. Quanto tempo gastou para acontecer um período? 0,1 segundos. Então, o meu período T maiúsculo é 0,1 segundos, tá? E a frequência? A frequência, nós sabemos que F é 1 sobre T, ou 1 sobre o período. 1 dividido por 0,1, que está aqui, ó, que dá 10 Hz. O que isso significa, pessoal? Que em um único segundo acontecem 10 períodos desse daqui, ó, tá? Então, a frequência desse sinal aqui é 10 Hz. O período 0,1 segundo e a tensão de pico 10 volts, tá? Bom, vamos resolver o exemplo 2 aqui. Desenhe graficamente a função senoidal para um sinal de 15 volts de pico e 100 Hz, tá? Se eu tenho que representar graficamente essa função senoidal aqui, de 15 volts de pico e 100 Hz, eu vou precisar de um eixo, né? No eixo Y, eu vou representar a tensão, conforme a gente já vem vindo fazendo aqui no vídeo, e no eixo X, o tempo, em segundos aqui, tá? Lembrando que esse T minúsculo aqui é o tempo, tá? O T maiúsculo é o período. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, se a tensão de pico é 15, eu vou vir aqui, ó, marcar 15 aqui e menos 15 aqui no gráfico, tá? E a minha senoide vai estar variando entre 15 e menos 15, porque eu tenho 15 volts de pico aqui, tá? Qual que é o segundo ponto que eu tenho que determinar aqui? Eu tenho que marcar o eixo X aqui do tempo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu sei que a frequência é 1 sobre o período, tá? Se eu tenho a frequência e quero achar o período, eu vou inverter. Vou passar o T para cá e o F para cá. Então, T, que é o período, é 1 sobre F. Então, vai ser 1 sobre 100 Hz, que dá 0,01 segundos. Então, vou pegar daqui, ó, até aqui e marcar como 0,01 segundos. Então, nesse trecho aqui, eu tenho que ter um ciclo da senoide. Então, vou vir aqui, ó, desenhar minha senoide, ó, dentro de 0,01 segundos, desenhei um ciclo.
Mais um ciclo, 0,02 segundos, e assim sucessivamente. Então, olha só, esse sinal aqui representa graficamente 15 volts de pico e 100 Hz, tá, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço a todos, bons estudos!